Abra sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra entre os versos 16 e 19. Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 16. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto bíblico vai ser projetado aqui nessas TVs à frente, você pode acompanhar a leitura. E você que acompanha a transmissão online, vê aí em sua tela o texto sendo exibido, para que você também acompanhe a leitura juntamente comigo. Diz assim então a Bíblia, em Efésios, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Até aqui, vamos mais uma vez orar, pedindo que Deus, pela sua graça, nos fale ao coração, através da palavra de Deus hoje. Senhor, te pedimos agora que a tua palavra ministre ao nosso coração. Abrimos o nosso coração ao Senhor, oramos, cantamos, participamos da ceia. E agora, Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor com santa expectativa para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor faça o texto sagrado e tão antigo encontrar-se com a nossa vida hoje, agora, de modo que encontremos no Senhor e na Tua Palavra as respostas que o nosso coração busca e possamos ver com mais clareza a proposta de vida que o Senhor tem para cada um de nós e possamos vivê-la, que possamos caminhar contigo, em nome de Jesus. Abençoa as nossas crianças aqui no segundo andar, que também sejam abençoadas pelo Senhor, Deus, cuidadas pelos nossos voluntários, que cresçam no seu conhecimento, que cresçam no amor do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei se você conhece a Bebê Alice. Se você não sabe quem é a Bebê Alice, eu vou pedir para mostrarem aqui. Reconheceu? Quem está acompanhando a transmissão online também está vendo, acho que aqui mais ou menos, a foto da Bebê Alice. Essa menina simplesmente viralizou na internet. Ela tem 2 anos de idade e ela viralizou na internet repetindo palavras difíceis para uma criança de 2 anos, sobretudo, que a sua mãe dizia. Ela é uma brasileira, seus pais são brasileiros, moram na Inglaterra, e a sua mãe começou a gravar vídeos em que ela pedia novas palavras, e aí a mãe ia falando palavras cada vez mais complexas, e a menina ia repetindo, e aquilo foi viralizando na internet com um nível elevado de fofurice para todo mundo. Ela ficou tão conhecida e fez tanto sucesso que se tornou garota propaganda do Itaú, repetindo o mesmo protocolo. A mãe fala palavras e ela reproduz as palavras, e então aquilo virou campanha publicitária do Itaú. As palavras eram causas transformadoras, educação, cultura, mobilidade, sustentabilidade. Tudo isso para no final a menina falar: isso muda o mundo, que é a campanha do banco. Nenhuma propaganda aqui ao banco, tá? Mas apenas a oportunidade de mostrar o exemplo da menina, falando sobre coisas boas que trazem mudança para o mundo. Acho que já pode tirar a foto dela, senão ninguém vai prestar atenção em mim, porque ela é muito mais graciosa de se olhar do que eu. Bem, são boas coisas que a menina ia repetindo e que fazem todo sentido a gente pensar e concordar. Sim, essas coisas mudam o mundo. Essas coisas mudam o mundo para melhor. E nós gostamos, pelo menos a maioria de nós aqui,
gostamos das mudanças ou não temos muitos problemas com as mudanças, elas costumam ser bem-vindas. Coisas boas costumam ser bem-vindas, até mesmo as pessoas mais resistentes a novos cenários, as pessoas mais resistentes a novos desafios, concordam que as mudanças são essenciais para o seu crescimento, que as mudanças são importantes para a sua maturidade, que as mudanças são importantes para o seu progresso. Por exemplo, às vezes um profissional está há 10 anos numa mesma área, e naquela área, naquele segmento de sua empresa, ele já chegou no lugar máximo que poderia chegar. Ele pode ficar ali estabelecido, ou ele pode alcançar patamares mais altos se ele mudar de área. A mudança de área traz um desafio, é algo novo, desconhecido, para o qual ele não tem tanta experiência, porém, isso pode trazer novos ganhos para aquela pessoa. E ele celebra essa mudança, ele acredita nessa mudança. Às vezes, quando uma família decide mudar os filhos de escola, faz essa mudança acreditando que é uma transformação, é uma mudança que vai melhorar a vida estudantil de seus filhos. Mudanças costumam ser bem-vindas. O problema é quando as mudanças acontecem numa velocidade que a gente não consegue dar conta. O problema é quando as mudanças acontecem a despeito da nossa participação com elas. O problema é quando a transformação vem, mas nós não estávamos preparados para ela, nem desejando que essas transformações chegassem. Elas vêm de modo tão veloz, tão rápido, que não somos capazes de refletir direito. Elas chegam de modo tão abrupto que não somos capazes de nos mover adequadamente nesse novo cenário que pede de nós agora algum tipo de movimentação. E aí, quando esse tipo de mudança acontece, a gente não fica assim tão fofinho como a Alice. E nem a gente acha que isso está mudando o mundo para melhor, a gente simplesmente fica mais preocupado, nós ficamos mais sobressaltados, é quando a insegurança se instala, é quando nós somos visitados pelo medo daquilo que essas mudanças drásticas e velozes podem produzir na vida da gente, no mundo da gente. E se parece a você que eu estou falando de um cenário um pouco distante da sua realidade, acredite, você está pensando errado e você está enganado, porque nós estamos vivendo exatamente agora, nesse mundo de rápidas e drásticas mudanças, transformações repentinas e que estão gerando profundo impacto no mundo e na nossa vida. A pandemia trouxe para nós a sensação de que nós dormimos num mundo e acordamos num outro completamente diferente. Eu estava essa semana em Campinas participando de uma conferência e, ato falho de palestrante, um grande pregador estava falando num momento lá de sua plenária e o tempo todo ele dizia o seguinte, porque quando a pandemia teve início, então lá no começo de 2019, o tempo todo 2019, e a pandemia começou em 2020, a cabeça confusa, a cronologia misturada já, a pessoa que se refere a ano passado, hoje, estando em outubro de 2021 e pensa em 19. Ou isso só acontece comigo, gente? Aí eu já estou ficando um pouco preocupado. Não, porque no ano passado, tem que fazer um esforço danado para lembrar que 2020 foi um ano que existiu, né? De fato, nas nossas vidas. A pandemia trouxe essa sensação de que a gente dorme num mundo e acorda em outro. Talvez você ainda lembre do comecinho de 2020, janeiro, algum noticiário falando de Wuhan, na China, 2 milhões de habitantes, todo mundo trancado em casa. Escola fechada, universidade fechada, porque tinha um vírus rodando e circulando. E eu não sei se você era parecido comigo, a gente olhava para aquilo com alguma preocupação, mas pensava assim, bem, vamos controlar isso, né, gente? Está lá na China, eles vão controlar esse negócio. Só que não controlaram os aeroportos. E aí a gente viu tudo o que aconteceu. E tudo que vem acontecendo desde então. A pandemia trouxe para nós um mundo novo, onde rapidamente a gente passou a se deparar com a realidade do medo. Medo do desconhecido. Medo do que pode acontecer. Medo de ficarmos nós doentes. A pandemia trouxe para a gente um mundo em que tivemos que nos
relacionar de modo mais impactante com as perdas, com as dúvidas, com as incertezas. Um mundo que agravou ainda mais a recessão de um país tão instável como o Brasil. Um novo mundo de confinamento. Até mesmo aquela pessoa que se diz caseira, eu gosto muito de ficar em casa. Eu tenho certeza que quando você fica em casa porque livremente decidiu ficar em casa é uma coisa. Quando você fica em casa porque você não pode sair, ou porque não adianta sair, porque não tem absolutamente nada para você fazer do lado de fora, é uma agonia, não é verdade? E a gente se deparou com esse mundo, um mundo de máscaras. Há pessoas aqui, que eu nunca vi o rosto todo, porque eu só encontro aqui, a nossa conversa se dá aqui, e eu só te vejo de máscara. Você ainda me vê quando eu falo aqui, mas eu só te vejo de máscara. Mundo novo. Nunca consumimos tanto álcool, embora nem todos fiquem embriagados, porque agora é álcool em gel, né, que a gente passa na mão. O álcool em gel virou o novo bocejo, né? Você vê uma pessoa bocejando, inevitavelmente você boceja também. Eu não posso ver um negocinho de álcool em gel perto de mim, eu passo, já virou automático. Troço estranho. Novo mundo. Mais do que isso, embora a gente celebre o avanço da tecnologia, né, o mundo virtual, como ele se apresenta, a pandemia trouxe para nós uma virtualização da vida. A virtualização do trabalho, por exemplo. Quantas pessoas, de uma semana para outra, de um instante para o outro, tiveram que deixar de fazer as suas reuniões, tiveram que deixar de fazer as suas viagens de trabalho, tiveram que deixar de ter aqueles encontros do ambiente profissional, de estar com seus colegas de trabalho e passar a fazer tudo isso através de uma tela. Há pessoas em nossa igreja que foram contratadas por empresa durante a pandemia e nunca estiveram presencialmente com os seus superiores e os seus colegas de trabalho, até hoje. Se veem virtualmente. Isso está trazendo algum tipo de impacto, tanto positivo, mas também algum impacto negativo para nós. Mais do que a virtualização do trabalho, a gente vive um tempo de virtualização das relações. E não estou falando agora aqui como aquela pessoa que tem muitos seguidores ou muitos contatos nas redes sociais, mas porque, em boa medida, durante muito tempo, pessoas foram privadas do convívio pessoal, gente que se ama. Famílias deixaram de estar juntas por conta do medo e da insegurança que essa doença estava trazendo no mundo. E aí a gente ficou com uma relação mais virtual. Meus filhos fizeram aniversário em 2020, abril de 2020, com uma tela de Zoom aberta para que os meus pais e os meus sogros pudessem assistir a transmissão de um parabéns, em que estávamos apenas nós na sala de casa. Porque tinha um mês, mais ou menos, apenas lá do início da pandemia, tudo era absolutamente incerto e preocupante. Mais do que isso, esse novo mundo trouxe para nós a virtualização do sagrado. Culto online. Era uma coisa que pouca gente pensava, não posso dizer que ninguém pensava, sempre tem algum vanguardista, mas assim, ninguém imaginava essa ideia. Como é que é isso? Como é que se dá o fato de nós estarmos aqui agora nesse lugar e ter gente querida da nossa igreja, membros da nossa igreja, que nesse exato momento estão online ali, não ali na câmera, mas através da transmissão da câmera em suas casas, e participam do culto conosco? É um novo tempo. E tudo isso, gente, tem o poder não apenas de desafiar a nossa esperança. Essas mudanças drásticas, velozes, impactantes, que trazem tristeza, luto, dor, aflição, tiram o nosso sono, tem o poder não só de golpear o nosso ânimo, mas também expor as nossas fraquezas, abater o nosso espírito. Isso não é verdade? Você não se sente mais cansado, mais cansada? Você não viu o seu coração mais visitado por um sentimento parecido como que de um luto estendido? Parece que não há tanto o que se rir, parece que não há tanto o que celebrar, e às vezes é uma luta você manter o otimismo, você manter o ânimo. E gente, está aqui falando uma pessoa otimista por essência. Eu estou longe de ser um pessimista, mas na realidade da vida a gente se depara com isso.
Nesse aspecto, o texto que nós lemos hoje encontra o nosso coração. Nesse aspecto, o texto que nós lemos hoje fala ao nosso coração. Porque os cristãos do primeiro século, especialmente esses cristãos da cidade de Éfeso, passavam por momentos tão nocivos para o coração e tão nocivos para as suas emoções como nós passamos hoje. O mundo era outro, os problemas eram outros, eram diferentes, mas o efeito desses desafios no coração e na vida daqueles homens e mulheres para quem Paulo escreve essa carta, são muito semelhantes com os efeitos que vêm ao nosso coração e à nossa vida hoje, século 21. Os cristãos da cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve essa carta, eram perseguidos por conta de sua fé e eram rejeitados pelo fato de serem cristãos, vivendo numa cidade politeísta, idólatra, onde o legal era você acreditar em muitos deuses, cultuar a muitos deuses. Aparece então um grupo dizendo seguir apenas um único Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Aparece um grupo que não está mais disposto a dobrar os joelhos diante da imagem do imperador de Roma, reconhecendo que o imperador é também ele uma divindade. Porque esses homens e mulheres passaram a entender que apenas Jesus Cristo era digno do dobrar de seus joelhos e do seu culto. E então eles passaram a lidar com a perseguição, com a rejeição, com a exclusão social. O principal líder dessas pessoas estava preso, o apóstolo Paulo, e não estava preso em Éfeso, estava preso em Roma. Eles não conseguiam vê-lo, eles não conseguiam ter notícias constantes do estado de Paulo. Essas pessoas não podiam desfrutar de liberdade. Não era fácil ser um cidadão da cidade de Éfeso no primeiro século, você sendo um cristão. E além de toda essa oposição social, eles também eram atacados espiritualmente. A ponto de Paulo escrever nessa mesma carta a respeito da luta espiritual e da maior batalha de um cristão, que não é contra carne ou contra sangue, mas contra espíritos malignos. Todo um contexto contrário. E por essa razão, Paulo ora por aquelas pessoas. Nós estamos aqui nesse trecho da carta lendo o trecho de uma oração que Paulo fez. 2 domingos atrás, nós começamos a refletir nessa passagem. E vimos que a primeira coisa que se destaca para nós é o fato de Paulo orar pelos cristãos de Éfeso. Estando ele mesmo vivendo dias muito difíceis, porque estava preso, ele dedica a sua oração a pedir a Deus pela vida dos homens e mulheres da cidade de Éfeso. Na semana passada nós vimos como que Paulo faz a sua oração, qual postura ele tem diante de Deus ao orar. Ele diz: ajoelho-me diante do Pai, no sentido de quem se prostra, de quem se curva, de quem reconhece a grandeza de Deus. E hoje nós vamos começar a ver o conteúdo da oração de Paulo. O que Paulo pede ao orar? Por que ele pede o que pede? E o que isso tem a ver com a gente hoje? Como que isso encontra a nossa vida aqui e agora? Então, o texto para o qual eu quero chamar a sua atenção é apenas o verso 16. Ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Eu quero te convidar para um exercício. Por um instante, tente se colocar no lugar de Paulo. Quando eu era adolescente, meu pastor costumava dizer que a melhor maneira da gente entender a Bíblia é a gente se transportando para o texto e tentando se colocar ali naquela cena. Então, tente se colocar por um instante no lugar de Paulo, sabendo aquilo que se passava na vida das pessoas da cidade de Éfeso. Como você oraria por elas? Elas são perseguidas, elas são rejeitadas, elas não encontram emprego fácil, elas não encontram renda fácil, elas não gozam de liberdade, a sua principal referência espiritual está presa, o seu líder, o apóstolo Paulo. Eles estão num contexto de muita agonia e de muita incerteza e de muito medo, porque se o Império Romano pega alguém da envergadura de Paulo, que antes de sua conversão era fariseu dentro do judaísmo e era cidadão romano, um sujeito viajado e experimentado, se o Império Romano pega e coloca Paulo numa prisão, o que esse mesmo império não poderia fazer com esses homens e mulheres simples da cidade de Éfeso? Imaginaram o medo?
como você oraria por eles? O que nós pedimos a Deus quando costumamos orar uns pelos outros? Quando sabemos de alguém que amamos passando por algum desafio, por uma dificuldade ou por um grave problema, como costumamos orar? Se fez a pergunta? Agora volta a olhar para Paulo. Olha para esse texto que acabamos de ver. Paulo não ora pedindo por mudanças das circunstâncias. Paulo não ora pedindo para que as circunstâncias dele, que está preso, mudem, nem para que as circunstâncias dos efésios mudem. Ele não pede a Deus para que seja solto da prisão, para que possa voltar a pregar em Éfeso. A gente não lê nada aqui como Paulo dizendo: Senhor, eu clamo a Ti que pela Tua intervenção eu me torne favorável ao império, de modo que eles me coloquem em liberdade, porque tão logo eu seja solto, Senhor, eu irei a Éfeso, e eu vou encontrar essas pessoas que eu amo e que o Senhor ama muito mais, e lá, com elas, eu as vou encorajar, eu vou falar para elas, eu vou caminhar ao lado delas, eu vou animar o espírito delas. Senhor, me dá essa bênção de ficar livre, e lá eu farei isso. Nenhuma menção a essa oração. Paulo também não ora aqui pedindo que os problemas e as dificuldades enfrentadas pelos efésios desapareçam milagrosamente. Ele simplesmente não diz: Senhor, que suma a oposição, que de repente o teu povo em Éfeso seja celebrado pela cidade. Senhor, que num milagre teu, os melhores empregos em Éfeso sejam dos crentes a partir deste dia e desta oração. Paulo poderia orar assim. Não estaria errado orar assim. Acontece que havia algo mais importante. Uma coisa importava mais. A primeira coisa que Paulo pede ao orar por aquelas pessoas é para que, de acordo com as riquezas da glória de Deus, elas sejam fortalecidas com poder em seu interior, através do Espírito Santo. Paulo não fala dos problemas que eles passam. Paulo não menciona a circunstância especificamente. Ele pede para que Deus, segundo a rica glória que apenas Deus possui, fortaleça os crentes no seu interior, no seu íntimo, através do Espírito Santo que estava neles, que habitava neles. Veja, o foco de Paulo está mais na condição espiritual, primeiro, na condição interior daquelas pessoas, do que nas suas necessidades materiais. E aí, eu volto a te perguntar, nós costumamos orar assim também? Nós costumamos orar assim quando oramos por nós em nossos dias difíceis? Nós costumamos orar assim quando oramos por alguém passando por dias difíceis? A nossa primeira oração é dizer: Deus, independente do momento em que eu me encontro aflitivo e angustiante, a minha primeira oração é para que o Senhor me fortaleça com o Teu poder. Que o meu íntimo seja fortalecido por Ti, Senhor. A nossa primeira oração é pedir a Deus para que, na aparente fraqueza que revela como nós somos vulneráveis, a força dEle nos sustente o espírito. Ou nós vamos direto às circunstâncias, ou nós vamos diretamente ao problema em si. Nós vamos diretamente àquilo que é o motivo naquele dia ou naquela semana da nossa agonia e da nossa aflição. Uma coisa eu preciso destacar aqui: Paulo não faz pouco caso dos problemas daquelas pessoas. Ele amava aquelas pessoas. A Bíblia nunca menospreza os problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia fala dos problemas da vida com todo o realismo. A Bíblia não é escapista, nem nos sugere uma vida alienada da realidade. A Bíblia reconhece o lugar dos problemas e das dores no nosso mundo e no nosso coração. Ela diz que nós podemos e que nós devemos orar em todo o tempo, a respeito de quaisquer circunstâncias, fazendo, como diz Paulo em outra carta, nossos pedidos conhecidos de Deus através da súplica e com ação de graças. Então, o que eu estou dizendo aqui, o que a Bíblia está nos propondo aqui, não é que nós não possamos colocar as coisas, os detalhes diante de Deus em oração, mas o que aprendemos com Paulo aqui é que nós não precisamos olhar primeiro para as circunstâncias. Por quê? Porque dias difíceis são sucedidos por outros dias difíceis.
Hoje você conhece uma aflição, hoje você experimenta um desafio, e você vê que pela bondade de Deus você atravessa aquele tempo tempestuoso. Mas depois de um tempo, depois de alguma calmaria, depois de alguma coisa boa, a sua vida e o seu coração vai ser visitado por uma nova angústia. Talvez relacionado a alguém que você ame, talvez relacionado à sua própria saúde, talvez relacionado à sua condição familiar, não importa, você sabe. A vida adulta te revela isso, a vida real fala isso para você. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que o nosso foco não está apenas em focar, perdoem a redundância, o nosso alvo não deve estar apenas em focar na circunstância contrária que atravessamos no momento, mas em pedir que Deus nos fortaleça o espírito para atravessar toda e qualquer circunstância. É o que Paulo ora. Paulo ama aquelas pessoas, elas estão sofrendo e sofrendo muito. Paulo também está sofrendo, mas a oração que ele faz por elas é a mesma oração que ele faria por si. Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, fortaleça com poder o íntimo daqueles homens e mulheres. Que pelo seu Espírito Santo, mesmo na mais severa aflição, eles encontrem uma fortaleza dentro de si, por causa do Senhor. A Bíblia não nos faz promessas irreais de uma vida mágica. A Bíblia não promete uma vida fácil e indolor. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem tempestade, gente. O que Ele nos prometeu era que estaria conosco no barco, tendo todo o poder para acalmar a tempestade do lado de fora, mas também a tempestade que se faz do lado de dentro do nosso coração. Essa é a promessa de Jesus. O fato de ter Jesus dentro daquele barco, atravessando de uma margem para outra, não poupou os discípulos de uma severa tempestade que os fez ter a sensação de que iriam morrer. Mas ali, no meio da tempestade, dentro do barco, estava o Senhor, que ordenou calmaria ao mar, que ordenou calmaria ao vento e se fez bonança. Então ele acaba com a tormenta externa, mas ele também pacifica a alma atormentada, o coração aflito. Foi ele mesmo quem disse, e João revela isso, João capítulo 16, verso 33, no mundo vocês terão aflições. Eu sei que às vezes a gente faz uma coletânea de coisas bacanas, que a gente gosta mais em Jesus, e deixa outras de fora, mas você precisa do pacote completo. Você precisa do Cristo todo. Foi Jesus quem disse isso, no mundo vocês terão aflições. Ele falou isso para os discípulos. Ele não falou isso para, vocês que não gostam de mim, vocês que não estão no meu time, vocês que andam do outro lado, vocês vão passar aflição. Mas aqui, meus queridos e amados, vocês vão viver vidas maravilhosas. Vitória sobre vitória. Conquista em cima de conquista. E tudo que vocês desejarem, o cara lá de cima vai te dar. É a teologia da Xuxa. Tudo que você pedir. A gente está vivendo muito isso hoje em dia. Assim, a nova teologia da prosperidade, embora a velha teologia da prosperidade continue por ali ensinando coisas não bíblicas, a nova teologia da prosperidade é uma teologia de prosperidade afetiva. É tentar te convencer, te trazer para um auditório desse e mimar o seu ego o tempo todo, ao tempo que você entra, dizendo o quanto você é amado, bendito, querido, aceito, que Deus está aqui para fazer tudo o que você quer. Pede, confia, acredita, vai, anda junto. Deus é um solucionador mágico das suas tolices. Deus vai resolver todos os problemas que você se mete por causa da sua estupidez. Por quê? Porque Ele é bom para caramba mesmo e faz isso. O que Jesus está dizendo aqui é, no mundo vocês terão aflições, mas o texto segue, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho interessante que algumas pessoas completam o versículo, mas elas completam o versículo com um texto que não está na Bíblia. Elas dizem assim, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. A pessoa coloca, vocês vão vencer também. Eu acho que faz sentido, mas não está no texto. O que está no texto é muito mais bonito, gente, do que isso. O que está no texto é Jesus dizendo o seguinte, na vida real vocês vão se afligir. Esse mundo tem o poder de apequenar vocês, sim. Esse mundo reserva estradas
muito sinuosas para o caminho de vocês, sim. Nesse mundo há estações de muitas lágrimas, sim. Nesse mundo há dias tão cinzentos que você acha que nunca mais vai ver o brilho do sol outra vez, mas ei, eu, o seu Senhor, venci esse mundo. Então, todas as vezes que você perceber que esse mundo desafia tanto você, lembre-se que você está em mim. Você está no Deus, no Cristo que venceu o mundo. É muito mais forte do que uma promessa dizendo, confia aí, você vai vencer também. O modo cristão de lidar com os problemas que são suficientemente fortes para nos fazer sucumbir não é, em primeiro lugar, fazendo alguma coisa sobre os problemas. E eu sei que para a gente ansiosa isso é muito difícil, que a nossa tendência é correr logo atrás da solução daquele problema. Mas o modo cristão de lidar com os problemas que são suficientemente fortes para nos fazer sucumbir é, antes de tudo, em primeiro lugar, edificar a nossa resistência. É preparar o nosso espírito para o que virá. Venha o que vier. É ver a nossa fraqueza dando espaço para a força do Senhor. E então podermos concordar com o salmista. Eu vou pedir para colocar o texto aqui, Salmo 115, verso 1. Olha o que o salmista diz. Coloca para mim, Lu, por favor. Tem aí? Entrou. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. É quando você reconhece que é tão despreparado quanto um ser humano pode ser para enfrentar os embates dessa vida. É quando você percebe que por mais que se esforce, não tem uma alma tão elástica ao ponto de aguentar tanta tensão que a vida te impõe. E aí, no reconhecimento da sua vulnerabilidade, na sua fraqueza, você vê aquilo que Paulo disse, ao dizer que na minha fraqueza, então é que sou forte. Não como alguém que amava o sofrimento e desejava sofrer para ganhar força, mas todas as vezes que ele se via completamente sem forças, a força de Deus lhe valia. E ele permanecia de pé. E é a mesma experiência com a gente. Quanto mais conscientes da nossa vulnerabilidade nós estamos, mais focados naquele que é o forte nós nos tornamos, e então vemos a sua força em nós. E aí podemos falar no final de tudo, como o salmista disse, Senhor, não a nós, mas ao seu nome seja a glória, por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade. Não é algo que eu tenha, não é algo que eu faça, não é uma força que seja minha própria, mas é a tua força em mim, é o teu amor por mim, é a tua fidelidade a mim. Então não a nós, Senhor, não a ninguém do teu povo, mas ao teu nome seja a glória. Quantas coisas, queridos, diariamente acontecem e vão sufocando a nossa alma, vão asfixiando a nossa alegria. Quantas coisas? Quantas coisas no mundo de hoje tem o poder de fazer isso na gente? Quantas coisas no pobre Brasil de hoje tem o poder de fazer isso com a gente? Quantas coisas no Rio de Janeiro? Você não precisa nem ver o noticiário, você anda na rua, você olha para o bairro e você vê todos os problemas, todas as mazelas, todos os perigos, toda a insegurança claramente diante dos olhos e você fala, meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho filhas, eu tenho família, eu tenho que sair, eu tenho que voltar. Que vida louca, que mundo insano, quanta instabilidade é essa? E mais do que essas coisas do lado de fora, quantas também acontecem na nossa casa? E que tem esse mesmo poder de sufocar a nossa alma, roubar a nossa alegria. E aí a gente canta como Lutero cantava. Entramos em outubro, mês que comemora a Reforma Protestante, lembrando então do reformador Martinho Lutero, que além de grande pregador e grande teólogo, foi um compositor também, escreveu uma de suas músicas mais famosas chamada Castelo Forte. E num determinado trecho da música ele diz o seguinte, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. É você olhar para a vida, para a sua vida nesse mundo, para todos os desafios que se levantam diante de você, e olhar para o seu coração e concordar com Lutero, a nossa força nada faz, a minha força não faz nada, eu estou perdido.
Essa seria a canção da desesperança. Essa seria a música do desalento, se nós não fôssemos cristãos. Mas nós estamos em Cristo, não é? Que oportunidade perdida de dizer amém, você perdeu agora. Nós temos como um selo o Espírito Santo em nós e por nós. Você se lembra disso? Somos cristãos, estamos em Cristo. E apenas por causa disso nós podemos cantar não apenas esse trecho da música, mas a letra toda. Porque na letra toda Lutero diz: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. O que a minha força faz? O que a minha força tem? Quais são os recursos que me são próprios diante de um mundo que me apavora e me desafia? Muito pouco, quase nada. Mas porque eu estou em Cristo, porque eu tenho a Cristo, porque o Espírito Santo veio fazer morada em mim como um selo da promessa de Jesus ao meu coração, eu sei que o meu Deus me traz socorro, eu sei que o meu Deus me protege no tempo da adversidade. Caminhando aqui para a conclusão, queridos, há no mundo de hoje um pensamento muito aceito e muito propagado de que você e eu somos mais fortes do que pensamos. Você com certeza já ouviu isso por aí. De que os recursos que precisamos, de que a força que precisamos, todas essas coisas encontram-se já em nós. É quase uma questão de ativação. É você saber ativar isso em você. É você saber chamar para fora essa força realizadora em você, que te torna uma muralha diante desse mundo. No entanto, a vida, você sabe disso, insiste em mostrar o contrário para a gente o tempo todo. A vida teima em fazer ruir essa nossa falsa expectativa de que somos tão fortes assim. Não temos todas as respostas, não conseguimos governar todas as nossas reações. O peso das responsabilidades que a própria vida nos impõe é cada vez mais esmagador no nosso ombro. E aí, num mundo como o nosso, que celebra quem exibe a sua força, ainda que seja fake news, sabe? O mundo celebra quem se exibe forte, quem se exibe belo, quem se exibe seguro, quem se exibe sempre alegre, sempre feliz. Num mundo de imagens assim, que valoriza e celebra quem se exibe assim, pessoas que reconhecem a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade se sentem cada vez mais fora do jogo da vida. Eu estou de fora, eu estou na margem. Eu não tenho essa força toda do outro. Na verdade, ninguém tem. O Evangelho diz que nós somos realmente fracos. Essa é uma notícia que eu queria te dar, caso você não saiba. O Evangelho diz que você é realmente muito fraco, tão impotente, e eu sou tão impotente, que não podemos salvar a nós mesmos. Então Jesus, o Salvador, veio fazer o que não poderíamos fazer. Jesus, o Salvador, veio nos oferecer a vida que não merecíamos ter, vida marcada pela sua presença conosco através do Espírito Santo. Nós celebramos isso hoje na ceia, gente. O grande amor de Deus que veio ao nosso encontro, nos resgatar e nos dar uma nova vida. E apenas assim, nele, apenas em Jesus, os fracos encontram a suprema força que os torna vitoriosos sobre as circunstâncias. Não é que você é um vencedor sobre cada circunstância ruim. Não é que você vai se tornar com Jesus um tipo de ET que, quando deveria ser esperado de você choro e sofrimento porque perdeu alguém, você diz: não, eu sou uma muralha, eu sou muito forte, eu não derramo uma lágrima, afinal eu sou vitorioso. Não. O que estamos dizendo é que mesmo aquela dor e aquela tristeza não é e não será a sua estação final, porque o Consolador está com você. Mas você vai chorar, você vai lamentar, você vai se entristecer, você vai se preocupar, você vai ser tão humano como todo humano. Mas você vai encontrar, não em você, naturalmente, mas naquele que é o teu Senhor, a força que te sustenta, para cada dia, alegre ou triste. Então, queridos, para refletir e para praticarmos, indo embora, sendo você um crente em Jesus, não deixe de orar para que Deus te fortaleça com poder, independente das circunstâncias.
É um conselho super simples e super importante. E eu sei que nós oramos pouco sobre isso. Nós pedimos: Deus, abençoa o meu trabalho. Deus, cura essa pessoa que está doente, eu amo tanto. Deus, abre essa porta que eu estou te pedindo tanto. Deus, me conduz nesse momento difícil. E dificilmente a gente ora: Senhor, independente do que está acontecendo, concede-me o teu poder para suportar. Porque se eu sei que não há coisa que venha à minha vida que não seja pela permissão do meu Deus, e eu sei que o meu Deus é bom, um Pai bom, eu preciso aprender a dizer ao sofrimento quando ele chegar. Eu preciso aprender a dizer para a tribulação quando ela chegar: seja bem-vinda e cumpra o propósito para o qual o meu Deus te enviou para mim. Mas como você não é masoquista, lembra de orar: Senhor, me dá força. Senhor, me concede teu poder. O Espírito Santo, amigos, não é uma ideia. O Espírito Santo é uma pessoa. E com gente nós nos relacionamos. Ideia a gente curte, a gente fica divagando. Com gente a gente se relaciona. O Espírito Santo é alguém, se relacione com ele. Busque esse poder de Deus através do Espírito, como Paulo nos ensina. E por fim, se você está aqui hoje, reconhece a sua fraqueza e deseja mesmo encontrar esse poder que pode sustentar os seus dias. Você está aqui me ouvindo e diz: eu ainda não me entreguei a Cristo, eu ainda não sou um cristão, eu gosto da igreja, eu gosto do culto, mas algo, de alguma forma, sempre segurou o meu coração e eu nunca dei esse passo. Mas hoje, ouvindo tudo isso, você olha para o seu próprio coração e diz: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa vulnerável, eu sou essa pessoa que repara, que reconhece as fraquezas de um mundo que me desafia. Eu me sinto muitas vezes asfixiado no meu ânimo, na minha alegria, e eu gostaria que isso fosse diferente. Se você quer encontrar esse poder que pode sustentar você até nos dias mais difíceis, entregue hoje a sua vida para Jesus. Não faça isso como uma coisa apenas pautada na sua emoção, porque você não tem que aqui levantar a mão, vir à frente, ninguém vai colocar a mão em você. Ninguém vai fazer uma festa aparente porque você decidiu hoje levantar a mão e vir à frente. A Bíblia não manda fazer isso. Agora, se você orar em seu coração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, se com a boca você confessar e com o coração você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, você encontrará hoje a salvação. Você encontrará hoje o Salvador. E aí você vai caminhar em obediência àquilo que Jesus espera de você. Você vai se batizar, você vai ser parte da igreja de Jesus, você caminhando com a igreja, você vai aprender a palavra de Jesus, você vai aprender a vida de um cristão, e mais do que isso, você vai perceber a sua fraqueza, que é igual à minha, a sua vulnerabilidade, que é igualzinha à minha, dando lugar à força que vem do Senhor. E aí você vai poder dizer, como Paulo disse na carta aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso atravessar os dias alegres e os dias difíceis, porque há um Deus que infunde força espiritual em mim, e com Ele eu sigo, com Ele eu caminho. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, por favor, curve sua cabeça. Senhor amado, obrigado por Tua palavra que encontra as nossas vidas e as nossas fraquezas. A minha oração aqui, e eu me coloco diante dos meus irmãos como o primeiro que faz essa oração: o Senhor sabe quão fraco eu sou, o Senhor sabe quão vulnerável eu sou, o Senhor sabe como que a vida pode ser muito mais potencialmente assustadora quando encarada pela minha ótica míope da realidade. É por isso que eu oro, Senhor, e eu clamo para que pelo Teu Espírito Santo o Senhor fortaleça o meu interior com o Teu poder. E eu oro pedindo para que o Senhor faça o mesmo com os meus irmãos e irmãs. Senhor amado, Te louvamos porque em Jesus nos foi concedida essa dádiva de receber do Teu Espírito.
E o Teu Espírito é esse Consolador que caminha conosco, o Teu Espírito é este guia que nos leva a toda a verdade, mas o Teu Espírito também é este que nos concede poder além das nossas forças, vigor e vitalidade além dos nossos recursos, e permanecemos de pé por causa do Senhor, por pura graça, pelo Teu maravilhoso poder. Senhor, eu oro para que seja assim na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Apenas o Senhor sabe o que cada pessoa aqui tem vivido, o que tem atravessado, como tem lidado com esses dias, quais demandas da alma, quais demandas das emoções têm surgido, quais demandas do Espírito. Mas, Senhor amado, o que eu te peço é que nesse momento todos nós possamos colocar diante do Senhor não apenas cada uma das circunstâncias, mas esse nosso coração que carece de poder e força, para que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nessa manhã também fale, continue falando a esse coração que decide entregar-se a Cristo. Isso é obra Tua, Senhor, é o Teu Espírito Santo que faz isso, e que esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, possa perceber toda a força do Espírito de Deus inundando o seu coração, mudando os seus sentimentos, mudando o seu ânimo e sua esperança diante da vida, Senhor, e possamos muito em breve ter a alegria de batizar aqui essa pessoa, Senhor, e celebrarmos mais uma vez a grande e maravilhosa salvação do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós aqui hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.